Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30, que diz assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Claro, Jesus está falando dele, primeiramente, mas ele cita outros exemplos, né? Como alguns casos do Antigo Testamento. Jesus aqui, ele cita o profeta Elias, né? Que quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, diz Jesus, relembra Jesus, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Veja. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Veja, meu povo, nenhum profeta, diz Jesus aqui no Evangelho, é bem recebido em sua pátria. É mais fácil acreditar nos de fora, é mais fácil acreditar nos de longe do que nos de casa. Interessante porque a gente poderia se perguntar, por que que a gente diz assim, né? Aquele ditado, o santo não faz milagre em casa, né? Santo de casa não faz milagre, né? É o ditado que se tem. Santo de casa não faz milagre. Mas por que que o santo de casa não faz milagre? É porque não é santo? É porque realmente não faz milagre? Ou é porque não é acreditado? Ou é porque não é acolhido? Veja, meu povo, que muitas vezes a gente, quando se fala, por exemplo, do agir de Deus, quando se fala de Deus se utilizar de pessoas para realizar a sua obra, para fazer alguma ação, para Deus intervir em alguma situação, quantas e quantas vezes se dá mais créditos, digamos assim, ou se confia mais nos de fora do que aqueles que estão ao nosso redor, do que aqueles que estão no nosso convívio, né? Do que aqueles que estão no nosso convívio. Às vezes Deus fala conosco por meio daquela pessoa que está do nosso lado. Às vezes Deus fala conosco pela pessoa com quem você convive todo dia. Talvez até aquela pessoa da sua família, um parente seu, aquele que está dentro da sua casa. Mas você não percebe. Por quê? Porque você até quer que Deus fale com você, mas é por meio daquela pessoa acolá, ou daquela outra, da outra cidade, aquela. Calma, peraí. Aí existe um erro muito grande. Por quê? Porque você é como se você estivesse condicionando a Deus
Não, Deus só fala comigo se for através aquele acolá que é uma pessoa mais famosa, aquela pessoa acolá que está na televisão, aquela pessoa acolá que tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Então, aquela pessoa é uma pessoa mais poderosa. Então, peraí, você está querendo condicionar o agir de Deus a essas pessoas? Não estou dizendo que Deus não age através delas. Eu estou dizendo que muitas vezes Deus fala com você ou quer agir na sua vida por meio daquela pessoa que está bem próxima a você e você não é capaz de enxergar. Você não crê, você não acredita. Você não enxerga o agir de Deus. Às vezes, quando se fala do agir de Deus, a gente pensa no agir de Deus de uma forma tão esplêndida, miraculosa, quando na verdade Deus muitas vezes quer agir na simplicidade da nossa vida, mas nós não somos capazes de enxergar e por isso não cremos, por isso não acreditamos. O que aconteceu com o próprio Jesus aqui? Jesus estava em Nazaré, sua pátria. Estava na sinagoga e ele aproveitou a ocasião para dizer isso. Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus cita aqueles dois casos. E ele continua depois dizendo assim: quando ouviram estas palavras, o Evangelho continua dizendo: quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Veja, não bastava não acreditar em Jesus, quiseram matá-lo. Quiseram matá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Mas veja, meu povo, a pergunta que eu me faço é a seguinte: será que realmente nós estamos conseguindo enxergar o agir de Deus? Às vezes nas coisas simples do nosso dia a dia. Repito, quantas vezes Deus quis falar com você através daquela pessoa bem próxima a você, do seu convívio, ou até mesmo da sua própria casa, da sua família, e você não foi capaz de ouvir, ou você não acreditou que era Deus falando com você. Às vezes nós acreditamos no poder da oração que aquela pessoa famosa faz. E você, muitas vezes, deixa eu dizer, você e o seu marido, você e a sua esposa, que são engajados na igreja, você e a sua esposa, você e o seu esposo, que são um homem e a mulher de fé, que participa de um grupo de oração, que participa do ECC, que rezam juntos em sua casa. Você que é do ECC, por exemplo, você faz com seu marido, com a sua esposa, como é que se chama? A conversa a três, né? O SCC faz, o casal faz. Conversa a três. Ou seja, o homem, a mulher, o esposo, a esposa e Jesus. Muitas vezes você não acredita na oração do seu esposo. E muitas vezes você não acredita na oração da sua esposa. Você que é das equipes de Nossa Senhora, por exemplo, que faz a meditação da palavra todos os dias, que faz a oração conjugal, e vocês são engajados, e vocês fazem o dever de sentar-se. Mas quando você está precisando de oração, você não pede oração para o seu marido. Você não pede oração para a sua esposa. Você pede para aquela pessoa que você julga poderosa na oração, fervorosa na oração, e muitas vezes você nem conhece a pessoa de perto. Talvez seja uma pessoa que você nunca viu, só conhece pela televisão, só conhece pelas redes sociais. Mas espera, você esquece que o seu marido é um homem de fé? Você esquece que a sua esposa é uma mulher de fé? E você, veja, você é incapaz de pedir ao seu esposo dizendo: meu amor, coloca a sua mão aqui na minha cabeça e reza por mim. Ou então você que é esposo, diga para sua esposa, você não diz para ela: meu amor, coloca a mão aqui na minha cabeça e reza por mim. Reza para minha cura.
Você já pediu uma oração para o seu esposo, para a sua esposa? Não, eu peço para fulano porque, olha, o santo de casa não faz milagre. Um profeta não é bem aceito na sua pátria. É disso que Jesus está falando. Então, peçamos ao Senhor a graça de conseguirmos ter essa visão espiritual e de conseguirmos enxergar o agir de Deus, o falar de Deus no cotidiano da nossa vida. Deus, assim como Deus age, sim, por meio de prodígios, sinais, milagres, Deus também age no ordinário da nossa vida. E é aí que muitas vezes que nós somos cegos, que precisamos ser curados da nossa cegueira, porque Deus, às vezes, está do nosso lado ali, falando, com aquela pessoa mais simples, que nós não damos nada por ela, mas que Deus está falando, que Deus está agindo, e nós rejeitamos. Pensemos nisso. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.